Quero tratar de um tema com os irmãos que me é muito caro, porque desde que assumimos aqui a igreja, nós temos desenvolvido uma postura, não só como membros, mas como líderes da igreja, de cristão servo, líderes servos e cristãos servos. Diga comigo, cristãos servos. Isso significa que cada um de vocês, incluindo a minha, naturalmente, e toda a liderança da igreja, somos cristãos servos. Se somos líderes, líderes servos. Mas todos nós, à exceção, somos diáconos, ou seja, somos servos do Senhor Jesus Cristo e devemos empregar tanto os nossos talentos e dons para que a gente possa servir ao Senhor e servir um ao próximo, uns aos outros. Aliás, o Senhor quer ser servido, como eu sempre tenho dito, através de servirmos uns aos outros. É assim que Ele quer ser servido. Nada Ele precisa de nós, na verdade, mas Ele quer que sirvamos uns aos outros e dessa forma nós estaremos servindo a Ele. Quem disse isso foi Ele mesmo, não fui eu, ok, amados? Então, é nessa perspectiva que eu quero trazer mais uma vez um trecho bastante conhecido das Escrituras para os irmãos, e que eu intitulei, então, Livres para Servir. Vamos repetir esse título? Bem, vamos lá para Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os 4 primeiros versos. Para quem tem sua Bíblia, acompanhe aí. Para quem tem sua Bíblia física, mantenha durante a palavra a sua Bíblia aberta. Ok, amados? Se você usa a Bíblia no celular, não tem problema nenhum, desde que você coloque no modo avião, porque senão começa a aparecer mensagem e a sua cabeça vai embora, né? Não, pastor, não vai não, eu fico atento. Não fica não, sua cabeça vai embora. Aqueles poucos segundos que você fica refletindo, você está perdendo concentração. Amém, amados? Pode usar tablet, celular, com a sua Bíblia, não tem problema, mas coloque no modo avião para que não haja interferência, então, disso em nome de Jesus. Quando eu olho para muitos aqui, eu vejo pessoas no celular, durante o culto inteiro, eu falo, Senhor Jesus, abençoa que eles estejam com a palavra, né? Que eles estejam prestando atenção aqui na mensagem, né? Agora, queridos, 2 horinhas que a gente passa aqui, você não vai morrer se não usar celular, ok? Acredite em mim, né? Antigamente a gente nunca usou e a gente não morreu até hoje, mas hoje em dia você pode tranquilamente ficar atento. Então, brincadeiras à parte, irmãos, mas falando sério, né? Atente à palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Amém, amados? Graças a Deus, então, por isso que estamos lendo aqui essa manhã. Esse é um relato, tanto o capítulo 13, você sabe, quanto o capítulo 14, um relato da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Então, diz o texto que ele foi para a ilha de Chipre, para poder evangelizar ali os gentios, e também acabou atingindo todo o sul da Galácia, não é? Aquilo que é conhecido como as terras além da Síria. E ali eles puderam, nessa primeira viagem missionária, estar evangelizando os gentios ali, como vocês bem sabem, né? Esse Herodes, que está sendo mencionado aí, Herodes Antipas, é filho de Herodes, o Grande, ok, queridos? Que tem como neto outro Herodes. Então não confunda, porque são vários Herodes aí, apenas para que você se situe corretamente. Amém, amados? Mas aqui nesse trecho, eu quero enfatizar algo que
já preguei sobre esse texto algumas vezes, mas algo em especial hoje nessa mensagem, que é um pouco mais curta pela manhã, né, por conta da ceia do Senhor, falando a respeito da essência da obediência. Diga comigo, obediência. Por que é tão difícil a gente mudar, irmãos? Por que a gente não gosta, via de regra, de mudanças? Eu tenho dito para os irmãos, lamentavelmente, que eu vejo algumas pessoas que não querem mudança, porque elas temem que o destino para qual elas estão indo possa ser pior do que elas estão hoje. Ou seja, é triste quando você não está vivendo uma situação legal, boa, proveitosa para você, e você tem medo de se deslocar. Deslocar não é geograficamente de um lugar para o outro, mas movimentar sua vida em direção ao novo ciclo, ao novo momento, porque você teme que esse novo momento possa ser pior do que você está vivendo hoje. Como é que é possível você se acomodar de tal forma de achar que, em função da situação que eu vivo desconfortável, algumas vezes isso acontece, eu não devo me movimentar para tentar essa mudança, para buscar essa mudança, não é? Esse trecho da palavra de Deus não é exatamente a respeito disso, mas é um enfoque que eu iria dar para os irmãos a respeito disso. Porque a nossa ideia é que aquilo que é estático é seguro. Ou então aquilo que é móvel é inseguro, né? E aí as minhas prioridades acabam sendo questionadas, né? E a minha ansiedade toma conta, queridos. Mas quando a gente enxerga essas coisas sobre a perspectiva de Deus, as mudanças sobre a perspectiva de Deus, sobre o olhar de Deus para a nossa vida, queridos, a obediência vai ser impossível sem que tenhamos disposição para mudar. Ela está absolutamente vinculada a um ordenamento da parte de Deus que quer que a nossa vida seja dinamizada. Que a gente avance, que a gente expanda, que a gente tenha essa dinâmica. Porque permanecer estático, muitas vezes está absolutamente ligado à desobediência, não é? Então isso é algo que a gente deve pensar, porque muitas vezes na vida, no chão da vida mesmo, né, a gente tem mudanças de emprego, a gente tem mudança de cargos, às vezes somos obrigados a mudar de país, mudar de cidade, de estado. As fases da nossa vida, fase da juventude, da maturidade, da velhice propriamente dita, exigem posturas diferentes, exigem mentalidade diferente, existem aplicações das nossas energias de maneira diferente. O que a gente vê em Atos dos Apóstolos, com esse protagonismo de maneira especial de Paulo, do apóstolo Paulo, é alguém, irmãos, que constantemente está sendo movimentado, está sendo dirigido por Deus, de tal forma que ele não consegue, né, não porque não queira ou porque queira, mas simplesmente porque ele é obediente ao Senhor, a dinamizar a sua vida, a se movimentar constantemente. Ou seja, ele é uma prova viva de alguém absolutamente obediente ao Senhor e que experimentou muitas mudanças na vida. Mas a questão que resta para você, para mim, para todos nós, é por que mudar? Ou para que mudar? Ou para onde mudar? Ou seja, a mudança não deve existir pela mudança, propriamente dita, mas em razão da obediência ao Senhor. E constantemente o Senhor nos coloca em movimento. Ele fez isso com o povo de Israel o tempo todo. Movimento o tempo todo. Dinâmica o tempo todo de vida. Isso não é exatamente uma neurose para a gente, tenho que mudar, tenho que mudar, tenho que mudar. Mas quando você se rende ao Senhor, a sua vontade soberana, você percebe que mesmo morando na mesma casa, mesmo morando na mesma cidade, mesmo trabalhando no mesmo local, intimamente, você é instado, você é acionado por Deus para viver fases diferentes, para viver mudanças na sua vida em função das novas realidades. Nós somos, irmãos, novos ministros para uma nova realidade, constantemente.
Não é possível que a minha pregação, que eu fazia há 50 anos atrás, fosse a mesma para hoje, porque as solicitações hoje, sociais e as demais, são diferentes do que eram no passado. A verdade não mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. A verdade é imutável, continua sendo a mesma. Mas a minha compreensão da verdade, entendam, ela vai se solidificando a cada dia, ela vai, né, se dinamizando a cada dia, que cada dia a gente conhece mais, cada dia a gente compreende mais. E não apenas a nossa compreensão da verdade, mas a realidade vai mudando. De tal forma que as minhas respostas para as pessoas do dia de hoje não são as mesmas de 50 anos atrás. Que dirá mais tempo ainda. Somos novos ministros para uma nova realidade. A verdade não mudou, Deus não mudou. A minha compreensão da verdade se ampliou e a minha capacidade de responder os grandes questionamentos existenciais que as pessoas têm hoje, que é a necessidade de Deus, de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, de esperança de vida eterna, queridos, são para pessoas que mudaram, pessoas que têm questionamentos diferentes. Então isso é absolutamente necessário, a gente entender aquilo que Paulo exemplificou na sua própria vida. Um sujeito que viveu as mudanças constantes em função da sua obediência ao Senhor. Que não dá para imaginar obediência, queridos, sem que a gente tenha disposição para mudar. A igreja do Senhor Jesus mudou. Piorou, melhorou? Não, é a igreja para os dias de hoje. A igreja que responde às pessoas para o dia de hoje. Não tem o mesmo comportamento, não tem a mesma formatação, não tem a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de se expressar, não tem. Isso tudo não é o essencial. O essencial é a palavra, o essencial é que Deus continua sendo o mesmo, mas a maneira como a igreja se comporta, a maneira como a igreja se apresenta, queridos, ela tem sim que ser dinamizada para que a gente possa dar respostas corretas para as perguntas honestas que as pessoas estão fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora, tudo isso a gente pode reconhecer que é bom, mas não é fácil. E nem sempre é agradável. A gente sempre quer trilhas conhecidas. A gente quer sempre, sabe, algo que nos dê segurança que daqui até ali, exatamente o caminho vai ser esse e não vai ter mudança alguma. Novamente eu volto exemplificando pela vida do apóstolo Paulo, que ele era um sujeito que tinha planos. Paulo não era um sujeito que, sabe, movido pelos sentimentos ou por lapsos de desejos pessoais. Não, ele tinha um projeto, ele tinha um plano. Quando ele saía para as suas viagens missionárias, ou durante toda a sua carreira com Cristo, amados, ele tinha um objetivo. Esse objetivo foi traçado quando ele foi chamado. Quando ele foi chamado, era para ser pregador dos gentios, iria sofrer e morrer por amor do nome de Jesus. Isso ele sabia. Ele sabia também, desde o início, que ele teria que, na sua pregação, chegar até Roma e pregar para os principais de Roma. Ele tinha isso com absoluta certeza. Tinha recebido isso diretamente da parte de Deus. E esse caminho que ele tomou foi sendo confirmado profeticamente ao longo de toda a sua carreira. Tanto o caminho que ele deveria tomar, quanto as perseguições que ele sofreria. Especialmente pelos judeus, que o acompanharam onde ele ia para poder sempre acusá-lo e poder levá-lo, então, à prisão e à morte, que acaba acontecendo, de fato, quando ele, no final da vida, chega até Roma para pregar ali para os principais. Aconteceu o que Deus havia dito para ele. Mas, mesmo tendo um plano, mesmo tendo um direcionamento claro, Paulo estava atento para aquilo que Deus falaria no meio do caminho. Tanto que algumas vezes Paulo sonhava e Deus dava um direcionamento em sonho. Ele seguia naquela direção da revelação por sonho. Em outros momentos ele tinha visões.
Visões claras. E aquela visão trazia para ele, então, um outro direcionamento. Sai daqui, parte para lá. Ele partia para lá, fazia o trabalho lá e voltava para o seu projeto original. Algumas vezes, ele recebia conselhos de amigos que estavam com ele na jornada, e ele estava atento para o conselho desses amigos, e ele seguia esses conselhos. Outras vezes, queridos, nada acontecia com ele. Ele não tinha direcionamento nenhum, diretamente naquele momento que ele estava. Sabe o que ele fazia? O que ele sabia que era certo. Meu irmão, quando você não tem sonho, quando você não tem visão, quando você não tem absolutamente nenhuma manifestação sobrenatural de orientação na tua vida, faça o que você sabe que tem que fazer. Amém? E o que é que você tem que fazer? O que está na palavra, que é a direção objetiva de Deus para a nossa vida. Mas Deus também fala de maneira extraordinária. E Paulo teve essa experiência também. Outras vezes, ele mesmo decidia: eu tenho que ir, mas eu vou esperar meus companheiros chegarem. E ele passava ali mais alguns dias. Era uma decisão que ele tomava de esperar e seguir junto com os companheiros. Mas era um sujeito, queridos, antenado, como a gente diria hoje. É um sujeito aberto para essa dinâmica que Deus tinha que colocar, que colocava, portanto, para a sua vida, né? Porque Deus nem sempre nos dá essas trilhas conhecidas, irmãos, mas muitas vezes Ele nos faz passar por passagens estreitas, fazermos curvas surpreendentes na vida, e a gente tem que estar atento para isso. Agora, quando há mudança sem Deus, quando a gente quer mudança sem consultar a Deus, sem ter convicção que é Deus nos está dirigindo, queridos, a gente está cometendo uma loucura sujeita à própria sorte, sujeita ao próprio destino, cujo fim é desconhecido. Agora, quando eu faço ou permito mudanças com Deus, eu tenho a garantia de que Ele vai estar me dirigindo, e eu tenho a garantia de que o fim vai ser abençoado. Amém, amados? Então, é um risco, é verdade, você se submeter a esse impulso que o Espírito Santo de Deus te dá para novas fases, novos ciclos, novas mudanças na tua vida. Mas fique atento, queridos, porque se é da parte do Senhor, o Espírito vai estar te dirigindo através da paz, que é o árbitro no coração. Ele vai te dirigindo através de palavra profética de alguém para a tua vida, ou sobretudo pela própria palavra de Deus, ou por uma visão, ou por um sonho. Mas de alguma forma, como tem acontecido com muitos aqui, comigo não é diferente, a gente percebe claramente: isso vem de Deus e eu vou por aqui. Não é a paz que o mundo dá. Não é o caminho que todo mundo acha que é o melhor. Não é aquilo que você percebe que é o mais confortável, mas é aquilo para o qual Deus está te chamando, cuja direção é garantida e cujo fim será abençoado. Você pode dizer glória a Deus? Amém, amados? A gente canta aquela canção do oleiro, né? Deus é o oleiro, eu sou o barro. Tu és oleiro, o barro sou eu, né? Mas na hora da mudança, queridos, parece que essa canção, às vezes, não encontra eco no nosso coração. Davi, no Salmo 51, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Foi uma palavra específica, né? Aquilo que a gente chamaria de um transplante de coração. Transplante de coração, que é uma das especialidades de Deus. Quando a gente lê essa passagem do oleiro, a gente vê lá em Isaías 29, verso 16. Isaías 29, verso 16, está clarinho ali a referência. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o barro formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele não sabe? Isso diz a respeito da soberania de Deus, da forma como Ele dirige as nossas vidas, queridos. Mas a gente questiona, muitas vezes. Em Isaías 45, verso 9, nós encontramos um outro verso: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco, entre os cacos no chão.
Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Então essa é a questão. Olhe para mim aqui. Você tem que estar linkado, meu irmão. Você tem que estar atento. Porque o Espírito Santo de Deus é vivo, ele habita no teu coração. Você tem que desenvolver escuta. Não apenas para seguir conforme as circunstâncias que te empurram para lá e para cá, ou então que tentam dizer para você que a realidade não pode ser outra, senão aquela que as circunstâncias impõem. Mas você não é dirigido pelas circunstâncias, ainda que você sofra consequências dela, você é dirigido por Deus. É do teu interior que fluem rios de água viva. É do teu coração que precisa ser guardado, porque é dele que brotam, que fluem, que jorram as saídas da vida. Amém, amados? Então é você quem tem que definir isso, diante da direção de Deus para a tua vida, por mais desconfortável que possa ser, por mais inesperado que essa direção possa vir. Mas o nosso Deus age dessa maneira, mas tenha certeza, e é Ele quem diz, não sou eu. Ele garante a direção nesse trajeto, e o fim disso vai ser abençoado para a tua vida. Amém, amados? Voltando ao nosso texto original, aqui, nós temos aqui em Atos, Saulo e Barnabé juntos, naquele reavivamento que estava acontecendo ali em Antioquia, né? Você conhece muito bem a história. Saulo foi mesmo, não tem por que a gente não dizer isso, foi mesmo rejeitado pela cúpula, né? Pedro, Tiago e João ali de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, desconfiavam de Paulo. O que está acontecendo aí? O que Paulo está fazendo? Por 2 vezes eles chamaram Paulo para o concílio, conhecido como Concílio de Jerusalém, para poder então questionar, eu tenho dito isso algumas vezes aqui, poder questionar Paulo do que ele estava fazendo, porque ali em Jerusalém havia uma direção. Ali em Jerusalém havia normas que estavam sendo estabelecidas, justamente naquela reunião, naquilo que é chamado de concílio. E muitos judeus estavam se convertendo ali em Jerusalém, e até então, a igreja de Jerusalém, antes da sua expansão, depois da diáspora, né, ela achando que o evangelho era para judeus apenas. E Paulo tinha uma experiência diretamente com o Senhor Jesus, ali na estrada de Damasco, dizendo, não, o evangelho é para os gentios. Eu te levantei para ser apóstolo dos gentios. Vai e prega. E Paulo mandou ver, né? Mas ele se sujeita ali àquela trinca de ases ali, né, da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, que questionam o apóstolo Paulo a respeito disso, né? E Paulo, a palavra de Deus diz que a coisa pegou fogo ali, não foi uma reunião tranquila, não, porque eles tentaram compatibilizar práticas do judaísmo com o cristianismo. E Paulo disse, olha, judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Evidente, irmãos, que não dá para entender o cristianismo de maneira mais ampla sem entendermos o judaísmo. Não é descartável o Antigo Testamento de jeito nenhum, ele amplia, né? E mesmo porque essas realidades históricas, pontuais, que aconteceram aqui no Antigo Testamento, a própria palavra de Deus diz que eram sombras daquilo que viria, sombra de realidades espirituais. Que de tal forma havia ali um templo onde o Senhor habitava, hoje o templo do Espírito somos nós. Amém, queridos? E outras realidades físicas, pontuais do Antigo Testamento, que hoje são realidades espirituais, imateriais. E a gente tem que entender essa conexão. Mas ali em Jerusalém, eles estavam adotando certas práticas judaicas para compatibilizar, para fazer uma amálgama ali com o cristianismo, né? De tal forma que eles definiram ali que não se podia comer carne com sangue, né? Não se podia tomar sangue, animal com casco fendido, né? Carne sufocada e abstenção da prostituição. E ok, eles tomaram essa decisão, então os novos cristãos não podiam se dar essa prática. E Paulo mandou ver, ele falou, não tem nada a ver isso, né? E ele estabelece ali, não é o caso agora, estabelece uma série de contradições daquilo que estava sendo colocado. E de certa forma, então, ele foi colocado na prateleira.
ficou na prateleira um bom tempo, volta para sua cidade, para Tarso, e fica ali alguns anos, até que, né, nós temos um homem de Deus, né, Barnabé, José das Consolações, que estava ali em Antioquia, a igreja estava crescendo, Paulo havia estabelecido, a igreja estava num avivamento tremendo, e aí Barnabé disse, eu não estou dando conta, o camarada aqui da palavra é Paulo, o camarada dos gentios, o apóstolo dos gentios constituído por Jesus, é Paulo. Ele vai lá na casa de Paulo, bate na porta dele e diz, alô, quem está aí? Aí Paulo lá da prateleira, eu, né? Aí ele chama Paulo, vem para cá, porque tem muito trabalho. E Paulo foi. E quando Paulo chega lá, a igreja explode, irmãos. Há um reavivamento tremendo. Gente se convertendo, o Espírito Santo falando, levantando, né? Todos os dons apostólicos dentro da igreja de Antioquia. E é nesse momento que a gente está aqui, irmãos. Capítulos 13 e 14. Nesse momento. Ou seja, quando você vê aquele panorama, você diz, olha, vamos fazer crescer a igreja aqui, que Deus vai fazer crescer a igreja aqui em Antioquia, a gente permanece aqui, vamos abrir congregações, vamos expandir o evangelho a partir daqui. Aí Deus coloca um hashtag, só que não, né? Diz o texto, diz a palavra de Deus, ali, Saulo e Barnabé estavam ali juntos, estava tudo indo bem, mas tudo mudou. Tudo mudou, por comando de Deus. E Paulo, queridos, até então, já tinha se acostumado com isso. E quando eu digo acostumado, ele já tinha entendido que a vida com Cristo não é algo estático. Daqui até o final da minha vida vai ser essa pegada aqui. Não é, eu que diga, né? Quando eu achei que a coisa estava, que já estava puxando freio de mão, já estava engatando uma reduzida e tal, né? Bota uma quinta aí, meu chapa, né? Com Josué não aconteceu diferente, né? Quando ele cismou de pendurar as chuteiras, Deus falou, não, Josué, tem mais 5 reis para você derrotar e conquistar. Então ele teve que respirar fundo e partir já na sua idade mais madura, para poder encarar 5 grandes novos desafios na vida, e o fez exatamente. Veja, que Paulo havia sido convertido em Damasco, ele passou a viver entre aqueles que o perseguiam, ele foi para a Arábia, no ano sabático dele, depois ele vai para Damasco, depois ele vai para Jerusalém, depois ele volta para Tarso, esse momento que eu disse para os irmãos que ele vive nas sombras, depois ele vai, chamado por Barnabé, para Antioquia, né? Diz a palavra que ele passa um ano inteiro agitando ali, fazendo a igreja crescer, feliz, mas o texto bíblico diz que tudo mudou. Esses 4 primeiros versos que nós lemos, talvez você não tenha percebido na leitura inicial, mas atento, porque a gente faz uma leitura corrida e não percebe tudo o que acontece apenas em 4 versos. Mas nós fizemos essa leitura. O time de Antioquia era um time de feras. Era um time que toda a igreja local gostaria de ter 5 profetas, pregadores, professores, pessoas com dons espirituais dedicados, ou seja, os dons apostólicos estavam ali presentes, né? Uma igreja profundamente nutritiva, uma igreja que oferecia para os seus membros um ensino, oferecia um ambiente saudável, ou seja, era um padrão de igreja que todos nós gostaríamos de vivenciar em todas as igrejas por onde vamos. Ou seja, um restaurante bom, com talvez os melhores chefes, para oferecer aquilo que de melhor a igreja poderia receber. É conhecida como, na Fenícia, o melhor lugar para poder se estar era ali na Antioquia, né? E aí, a tentação, ou então a acomodação normal que a gente tem, era de fazer ali 3 tendas, né? A gente vê lá em Mateus capítulo 17, né? Jesus com os seus na transfiguração, um lugar bom, lugar agradável, vamos ficar por aqui, né? Vamos fazer tendinha, ou seja, um momento que a gente está vivendo bom da igreja, e a gente diz, pô, legal, tá bom, está crescendo, está gostoso, está legal, também acho, né?
mas a coisa parou por aqui, estabilizou, e a gente tem que aprender algumas coisas. E aí uma das coisas que a gente aprende, inclusive, com o povo judeu, é essa, pode colocar. Não há acampamento permanente na terra, sempre chegará a hora de arrancar as estacas e expandir. Gostaria de ouvir mais de um glória a Deus, além do da Luísa. Glória a Deus, amados. Vamos repetir isso? Não há acampamento permanente na terra. Sempre chegará a hora de arrancar as estacas e expandir. Você pode dizer glória a Deus? E aí nós encontramos no verso 2, Deus dizendo, separai-me. Separai-me. Está muito bom. Isso aqui está bom demais. Separai-me. Time de feras, 2 dos 5 mais ativos, 2/5 da liderança, provam para a gente, irmãos, que a igreja não pertence a nós, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Inspirados pelo Espírito Santo, diz o texto, a igreja liberou os 2. Você não vê nenhum momento no texto em que eles tentam segurar aqueles que eram os principais líderes que eles tinham. A igreja no apogeu, Deus olha para a igreja e diz, está na hora de expandir, está na hora de mudar. Se fosse empresa, não tinha aviso prévio, não tinha reunião de acionista, não tinha maioria, não tinha prestação de conta, que seria mais fácil. Muitas vezes o ministério é assim, queridos. É um mistério que a gente não compreende, mas que deve ser dirigido por Deus. Agora, prestem atenção, preste atenção. Eles estavam reunidos, eles estavam orando, eles estavam jejuando, e eles estavam buscando a vontade do Senhor para a igreja. Amém, amados? Por que buscar a vontade do Senhor para a igreja? Estava tudo correndo tão bem. Se a liderança era fera, se eles tinham palavras, se eles tinham alimento sólido, se eles tinham gente evangelizando, se tinham gentios se convertendo a cada dia, queridos. Mas eles estavam buscando, reunidos, orando, jejuando e buscando a vontade do Senhor. E o Senhor fala com eles. Muito provavelmente, claro, o Senhor tem usado, a Bíblia não diz, usado os profetas que haviam ali para dizer isso, para comunicar para a igreja isso. Mas havia um ambiente, queridos, de busca da vontade do Senhor. Havia um movimento ali, queridos, mover ali nos corações, queridos, de buscar aquilo que Deus queria para aquela igreja, ainda que ela estivesse correndo muito bem, queridos. E aí, ao liberar esses irmãos, queridos, a igreja continuou ricamente abençoado e continuou levantando outras pessoas para poderem ocupar aquelas funções que eles ocupavam. Amém, amados? Portanto, essa mudança não é apenas uma aventura contra o tédio. Você tem que mudar porque tem que mudar. Mas é um desafio de fé que foi aceito, que envolveu risco, que envolveu perigo. Nenhuma pergunta foi feita. Não há registro no verso 3, depois que eles foram levantados pelo Senhor e a igreja liberou a eles, não há nenhum questionamento, nenhuma suspeita, e Paulo e Barnabé voaram, foram fazer a obra do Senhor, atingiram todo o sul da Galácia, atingiram toda a ilha de Chipre. Como quando Paulo vai para Macedônia, diz a palavra que em 2 anos ele ganhou a Ásia para Jesus. Pois ele volta para o plano original dele. Isso significa, amados, de maneira muito simples, e que conclusão que a gente pode tirar de tudo isso, queridos, sem querer compreender isso racionalmente, porque racionalmente a gente poderia colocar uma série de poréns aí, né? Que quando a gente está mal informado, ou quando a gente está pouco linkado com o Espírito Santo de Deus, ou pouco atentos para ouvir a voz do Senhor, que a gente pode fazer deduções bastante estranhas e conflitar com a realidade. Quando a gente lê o versículo 4 aqui do texto inicial, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo falou
E o povo de Deus respondeu com desprendimento. O Espírito falou e o povo estava desprendido para poder fazer a vontade do Senhor. Diz depois também que João Marcos abandonou o grupo, voltou para casa. Paulo foi para Listra, e em Listra, diz o texto, que ele foi apedrejado a tal ponto que ele foi deixado como morto. Acharam que o apedrejamento tinha matado o apóstolo Paulo. Ele cita isso em outras passagens, pelos perrengues que ele havia sofrido na sua vida. Então não é uma coisa fácil. Mudança não é uma coisa fácil. Dinamizar a vida não é uma coisa fácil. E você não faz isso por tédio, você não faz isso por aventura, você não faz isso apenas porque tem interesse de mudar, mas quando você é obediente ao Senhor, pode esperar. O Senhor vai te inspirar a produzir mudanças na tua vida. Amém, queridos? Eu repito, não é mudança de casa, não é mudança de emprego, mudança de igreja, mudança de cidade, eventualmente pode ser. Mas são mudanças íntimas, interiores, que vão te colocar não apenas num patamar de obediência pura e simples, mas não que a obediência seja um fardo, porque não é, né? Mas vai te colocar num direcionamento santo do Senhor, que vai te dar uma perspectiva de vida mais ampliada. Vai te dar uma visão mais ampliada de vida. Vai te dar um sentido da vida mais denso. Vai te dar um senso de propósito. Não apenas de identidade com Deus, mas um senso de propósito, que vai te levar a um senso de missão. Diga comigo, identidade, propósito e missão. Esses três sensos o Espírito Santo dá para a gente. Eu sou dele, sou filho amado do Senhor. Segundo, ele tem um propósito para a minha vida e o propósito é esse. E o senso de missão, eu vou fazer aquilo exatamente para o qual o Senhor está me dirigindo. Porque nele vivemos, tem uma realidade interior em nós, que jorra. Nele vivemos, somos envisionados. Quando estamos nele, ele nos envisiona. E existimos, ou seja, a gente põe o pé na estrada e faz aquilo que Deus tem que fazer. Amém, amados? Essa é a grande questão, portanto. Agora, como eu tenho dito a vocês, obediência requer mudança, muitas vezes. Eu quero concluir, irmãos, essa rápida mensagem, que diz, em primeiro lugar, há muitas possibilidades. Diga comigo isso. Eu sei que, olhando aqui, eu reconheço vários dos irmãos que estão, talvez, nesse momento da vida. Sei porque eu conheço vocês, não é profético isso, eu sei porque eu conheço. A gente tem convivido aqui, graças a Deus. Estão num novo momento das suas vidas, estão pedindo a Deus direcionamento para essas mudanças que vocês querem experimentar. Haverá muitas possibilidades, mas o direcionamento certo você vai encontrar no lugar secreto. Amém, queridos? Entra no teu quarto. Busca o teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto vai te ver e vai te recompensar publicamente. Ou seja, é de dentro para fora. No Evangelho tudo é de dentro para fora. Então você tem muitas possibilidades, mas é no lugar secreto que você vai se colocar diante de Deus, vai fazer a tua escuta íntima. Para de falar, viu, irmãos? Ficar falando o tempo inteiro, blá, 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 blá. Aí depois você se levanta, vai embora, Deus fala, peraí, eu tinha umas coisas para te dizer. Mas você não parou de falar, né? Então escuta um pouco. Deus que está no secreto conhece teu coração. E Ele vai te recompensar publicamente, ou seja, Ele vai te tirar daquele local secreto e vai honrar o propósito dEle para a tua vida, na tua missão, dali para fora. Amém, amados? Busque, porque as possibilidades são muitas. Em segundo lugar, queridos, a atividade não pode embotar a tua sensibilidade. Você pode estar extremamente ativo, e glória a Deus, eu espero que você esteja mesmo. Mas nunca permita que a sua atividade, sabe, queridos, possa estar enuviando a sua sensibilidade porque o Espírito está falando. Porque em qualquer momento, como aconteceu com Paulo e Barnabé, Deus pode, em meio a essa atividade, te chamar para um momento diferente. Você está entendendo isso? Continue ativo, mas não perca a sensibilidade.
Continue ativo, continue fazendo, porque a obra tem que ser feita. Obras de justiça são consequências da nossa vida com Deus. Mas não perca a sensibilidade. Porque às vezes você está num trilho ali, né? E acha que é ali só. De repente Deus diz, só que não. Ele te desloca para um outro movimento. Fique atento a isso, né? Uma coisa que eu aprendi, uma das maiores lições que tem na Bíblia com José, deixe Deus ser Deus na sua vida. Aí eu vou ser chato, o pastor adora fazer isso, mas eu vou fazer. Fala para quem está do seu lado, deixa Deus ser Deus na tua vida. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. José deixava Deus ser Deus na vida dele. Soberania dele, ele reconhecia a soberania de Deus. Ele fazia o que tinha que fazer, mas ele estava atento para aquilo que Deus iria fazer. E ainda que ele tivesse sendo grande parte da sua vida, né, por caminhos difíceis, estranhos, de sofrimento profundo, né, ele sabia, né, que ao final daquilo Deus iria honrar a vida dele, e Deus honrou a vida dele, como poucos homens aqui na história da humanidade. Amém, amados? Então deixa Deus ser Deus na tua vida. Não fica, sabe, contendendo com Deus. Sabe por quê? Porque há um perigo de você contender com Deus, de Deus fazer concessões. E Deus faz. Ló chegou para Deus e falou, assim não, Deus. Sai daquilo. Assim não, Deus. Então me manda para aquela cidade, porque ele tinha uma posição no portão da cidade de autoridade. Então ele não queria perder aquilo. Nem ele, nem a mulher. Eles eram famosinhos ali, né? Celebridades ali. Aí Deus falou, sai daqui porque eu vou destruir. Assim não, Deus. Meu Deus permitiu. Vai para outra cidade. A mulher olhou para trás, o coração dela está naquilo, virou sal. Ele foi para lá meio resmungão. Nunca mais se ouve falar nele. Hebreus capítulo 11 tem Abraão, mas não tem Ló. Ali, a mulher não pôde olhar para a destruição. Abraão estava em cima das montanhas, nas cavernas, olhando a destruição. Não virou sal. Porque ele entendia que aquilo era o cumprimento da vontade de Deus para a vida dele. Você está entendendo? Essa é a diferença. Então, cuidado, porque Deus faz concessões. Na sua misericórdia, Ele faz concessões. Só que aí você não vai estar vivendo intensamente a integralidade daquilo que é o chamado dele para você. Então deixa de ser Deus na sua vida. E final, esteja sempre pronto a obedecer. Vamos repetir isso? Amadão, vai ter risco e vai ter aventura. Mas não se perca em detalhes. Vai ter muito detalhe no meio do caminho. Foca. Mantenha a sua visão clara, firme, segue, porque Deus vai honrar, vai prosperar a tua vida. Não estou falando só de grana, não. Estou falando de uma vida, o shalom de Deus não é só dinheiro, não é só aquela paz abstrata. Shalom de Deus cobre todas as áreas da nossa vida. Pode ser que está pegando fogo do lado, isso e aquilo, oposição, o mundo virando de cabeça para baixo, mas você vai estar na paz do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. Você pode aplaudir o nome de Jesus, amados? Faça isso. Vamos ficar de pé. Fique de pé.